Alguém está tentando te esquecer, mas não está conseguindo. Vou te revelar o nome dessa pessoa. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus quer conversar com você. Lembre-se de que, para receber esta mensagem, é importante que você siga e clique no coração até ficar vermelho. Deus me diz agora que essa pessoa que não consegue te esquecer é alguém que te observa muito nas redes sociais, e a inicial dela é a mesma da quarta pessoa que aparece quando você clica no botão verde, e depois em WhatsApp. É alguém teimoso e um tanto rude, que se afastou de você recentemente por orgulho, ou simplesmente alguém que não gosta de admitir seus sentimentos, mas que ainda tem carinho por você. Saiba que essa pessoa tomará a iniciativa em breve. Mesmo após um longo tempo afastados, ela não conseguirá ficar longe de você por muito tempo. Fique atento. Salve esse vídeo como testemunho. Deus te abençoe.